Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. Hoje eu vou continuar falando sobre garantias reais. Eu já falei aqui sobre penhor de safra, sobre hipoteca e hoje chegou a vez da alienação fiduciária. Marina, já ouvi falar nessa alienação, mas olha, na minha empresa não faz não. Por que será? Isso tem muito mais a ver com a política de crédito que essa empresa estabelece. Tem empresas que são mais agressivas, outras são mais conservadoras e assim elas lidam com um tipo de garantia que melhor atenda ali ao seu perfil. Mas então vamos direto ao ponto? O que significa alienação fiduciária? Alienação significa a transferência de propriedade de um bem ou de um direito a alguém. E fiduciária está relacionado com a relação de confiança que se estabelece. Então vou trazer aqui um caso, uma historinha que vai ajudar a entender. Quem de vocês aí assistia aquele programa da Band, o CQC? Eles tinham lá um quadro chamado Proteste Já. Como é que funcionava? As pessoas ligavam, mandavam e-mail lá para a produção do programa, relatando de algum problema que estava acontecendo ali na cidade delas. Sei lá, uma ponte que caiu e que a prefeitura não ia lá consertar. Então eles iam até essa cidade, batiam lá na porta da prefeitura, falavam com o prefeito e exigia dele que ele consertasse aquela ponte, encontrasse uma solução para aquilo. Então o prefeito falava, não, olha, em 6 meses eu conserto essa ponte. Aí o que a equipe fazia? Olha, então tá bom, você tá me dizendo isso, então quero ver você cumprir sua palavra, mas como garantia eu quero pegar alguma coisa sua aqui, nem que seja alguma coisa só de valor emocional. Então eles pegavam, sei lá, uma caneta, um relógio, um troféu, qualquer coisa, só para simbolizar que aquilo ali estava dado em garantia desde que ele cumprisse com a sua obrigação. Passado ali os 6 meses, eles voltavam lá na cidade e para ver, se tinha dado certo, se o prefeito tinha feito o que ele tinha prometido. Se tivesse cumprido, eles devolviam o objeto. Caso contrário, nem sei o que eles faziam com aquilo. Bom, aqui a gente está falando mais de uma dívida moral do que de uma dívida financeira, mas serve também para explicar o que acontece quando um produtor ele assume ali uma dívida perante um banco, ao fazer o seu financiamento rural para custear a sua safra, e esse banco exige que ele faça uma alienação fiduciária de um bem dele, Quando ele faz isso, ele transfere esse bem em propriedade resolúvel ao banco e passa a ter só a posse indireta dele. Propriedade resolúvel, o que significa isso? Significa que ela é de propriedade do credor até que se resolva, até que ele pague aquele débito que ele tem aberto. Uma vez pago, essa garantia deixa de vigorar. Essa é a grande diferença entre penhor de safra e a hipoteca para a alienação fiduciária. No caso desses dois primeiros, é feita apenas a transferência da posse do produto rural, no caso do penhor, ou da fazenda, no caso da hipoteca. Já na alienação, ela é feita ali a transferência da propriedade para o credor, Então ele tem aquele direito sobre aquela propriedade, uma vez não paga a conta, ele pode vender esse bem para levantar os recursos necessários para quitar com aquele débito. Além disso, o credor, no caso o banco, ele não concorre com outros credores sobre aquela garantia, Então, por exemplo, se esse produtor ele sofre uma ação trabalhista, esse bem dado em garantia em alienação, ele não é atingido em caso de outras ações. Então o banco continuou podendo lá executar e isso é uma das vantagens dessa garantia, que ela tem uma resolução mais rápida e mais eficiente. Ao contrário de uma hipoteca, por exemplo, que concorre em casos de ações trabalhistas, fiscais, entre outras, e também é um processo muito mais moroso e muito mais burocrático. No caso da CPR, lá na lei que estabelece a CPR, tá lá listado que a alienação fiduciária pode ser uma forma de garantia, assim como o penhor da safra. Então, na prática, o produtor ele transfere a propriedade daquele produto rural ao credor, mas não se limita a ele, por se tratar de um bem fungível. Ai, Marina, você tá gastando hoje, Agora, o que é bem fungível? Ao pé da letra falando, é um produto que pode ser substituído, desde que por outro do mesmo gênero,
quantidade, qualidade do mesmo garantidor e que esteja ali livre de ônus, né? Não tenha nenhum registro sobre ele em nenhum cartório. Então, isso está lá estabelecido na lei da CPR, então quando se fala de um bem imóvel, pode ser já aplicado que está coberto, tudo tranquilinho, tudo certo. A dúvida, ou debate, a discussão recai quando se fala de um bem imóvel. Na Lei 9.514 de 1997, se estabeleceu que para fins de financiamentos imobiliários pode ser dado ali um bem imóvel, né, como forma de garantia numa alienação fiduciária. A discussão se dá se também para um financiamento rural existe essa aplicabilidade, né, que eu posso utilizar ali uma fazenda como um bem alienável, né, em forma dessa garantia. Existe uma linha de pensamento que diz que sim, que existem argumentos suficientes para dar esse embasamento, porém tem uma outra linha que diz que não é aplicável para bens para fins de financiamento rural. O ponto é que eu não vou entrar nesse mérito dessa discussão porque eu não tenho essa profundidade de conhecimento, né? Eu não sou advogada, como eu já disse no outro vídeo. Então, esse nível de discussão eu deixo aqui para os meus queridos colegas causídicos que detêm todo o conhecimento para falar sobre isso. O meu objetivo aqui hoje foi trazer mais elementos para explicar esse termo, né, alienação fiduciária, que tem ganho aí mais e mais a notoriedade dentro do ambiente das empresas. Tá bom? Então, como eu tenho feito aqui nos outros vídeos, vamos dar uma recapitulada sobre o que é alienação fiduciária? Então, nos vídeos anteriores eu já comentei sobre o tipo de garantia, que é o penhor, que recai sobre um bem imóvel, no caso de um produto rural como a soja. Ou então, da hipoteca, que recai sobre um bem imóvel, no caso a fazenda. Hoje a gente falou aqui sobre alienação fiduciária, que pode recair tanto sobre bens móveis quanto bens imóveis. A principal diferença entre esses dois grupos é que no primeiro é feita apenas a transferência da posse desses bens para o credor. E já no caso da alienação fiduciária, é feita a transferência da propriedade. Isso torna esse processo muito mais rápido e mais fácil, né, de ser executado do que os modelos anteriores. Está previsto ali na lei da CPR, né, a lei 8.929 de 94, a constituição de bens móveis em garantia através da alienação fiduciária. A discussão que há é sobre a utilização dos bens imóveis para fins de financiamento rural, porque na Lei 9.514 de 97 está previsto apenas para fins de financiamento imobiliário. Está mais claro agora? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu disse aqui, me escreve aqui nos comentários que eu respondo. Curtiu? Então, gostou? Compartilha aí com seus amigos para a gente, né, difundir mais essas informações para mais gente. E quer pensar num treinamento aí para sua equipe, para os seus clientes, para a gente falar desse tema e de muitos outros? Me manda um e-mail aqui no contato@agroschool.com.br que a gente se fala e pensa junto na melhor alternativa para o seu negócio. Tá bom? Então um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!